Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro desta terça-feira. Vamos começar mais uma semana juntos, pedindo as bênçãos do Pai Eterno, que estejamos preparados para receber todo o amor de Deus, todo o amor que Ele tem para nos dar. É uma alegria ter você junto com a gente nesse programa de oração, de informação e de fé. E eu te convido agora a pegar o seu telefone e a ligar para nós no 62 3506 9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Os nossos atendentes estão à sua disposição para acolher o seu cadastro, para enviar a carta mensal do Padre Robson para a sua casa, para que você possa de fato trabalhar pela evangelização, na edificação da nova casa do Pai ou através dos meios de comunicação aqui pela TV Pai Eterno. E desde já, eu convido você a rezar e a refletir comigo. Hoje é dia 12 de novembro, dia em que a Igreja celebra São Josafá, precursor do ecumenismo. Durante o nosso programa, nós vamos rezar para conhecer mais a vida desse santo e pedir a sua intercessão. Hoje vamos ter um momento muito especial no Santo Café. Além das notícias da Igreja, hoje também é dia da bênção da saúde. Nós vamos rezar por você e eu convido a deixar as suas intenções, a sua participação nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. O nosso programa só está começando. É momento também de darmos as boas-vindas a ela, Thalita Carvalho. Seja bem-vinda ao nosso programa, que nós tenhamos um programa abençoado. Amém, Padre Wellington, bom dia para você e bom dia também para você que já está aí do outro lado da telinha nos acompanhando. Uma excelente terça-feira para nós, programa só começando e é claro, eu espero a sua participação nas nossas redes sociais, Instagram e também Facebook, um programa abençoado para nós. Isso mesmo, um programa de graça e bênção com muita oração e é por isso que nesse momento eu convido você a entregar o nosso programa nos braços do Divino Pai Eterno. Vamos juntos colocar no coração de Deus as nossas intenções, as nossas preces, os nossos pedidos e agradecimentos. E nesse gesto, a gente acende a chama da esperança no coração para manifestar que estamos unidos em Deus, estamos junto com o Senhor. É momento da nossa oração inicial e eu convido você a entregar a nossa vida, a nossa família ao Divino Pai Eterno, suplicando as bênçãos que Ele tem a nos oferecer. Reze comigo, voltando o seu olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora. Divino Pai Eterno, no início desse dia, venho te agradecer e pedir saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo e prudente, ver além das aparências, teus filhos, como tu mesmo os vês. Que só de bênção se encha o meu espírito, a fim de que eu possa refletir a tua imagem e semelhança. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, cartilha de oração, para podermos nos sintonizar com o Evangelho de hoje. Se você tem a sua Bíblia perto de você, eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quem de vós, tendo um empregado trabalhando na lavoura ou com os animais, lhe diz quando ele volta do sítio: vem logo tomar lugar à mesa? Não lhe dirá ao contrário: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, até que eu acabe de comer e beber, tu comerás e beberás depois? E terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe foi mandado? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, só fizemos nossa obrigação.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos de ter um só dever nesta terra: cumprir bem a nossa obrigação. Apesar de ser uma simplificação muito fácil, esse modo de dizer ensina que temos de ser responsáveis por aquilo que somos e fazemos, assim como o empregado que sabe o que tem de fazer e faz. Faz porque tem de fazer e pronto. Não necessita ficar esperando elogios. Se os elogios vierem, graças a Deus. Mas se não vierem, ela já cumpriu sua obrigação. Os elogios, quando sinceros, têm a vantagem de mostrar que acertamos. Podem ser elogios diretos ou indiretos. Elogio direto vem com palavras de aprovação e os elogios indiretos podem vir com gestos de aprovação. Como nossa vida é bastante complexa, como somos seres superiores, temos também, por natureza, muitas obrigações. Não apenas obrigações de trabalho, temos obrigações de religião. Por isso, se somos cristãos, precisamos respeitar as exigências inerentes à nossa fé. Temos obrigações sociais, por isso, se queremos conviver bem com as pessoas, precisamos descobrir quais são nossas obrigações para com elas e tentar uma convivência responsável. Temos obrigações para conosco, por isso precisamos cuidar de nossa saúde, da saúde do nosso corpo e da saúde da nossa alma. E assim por diante. Mesmo se estivéssemos sozinhos no mundo, ainda assim não estaríamos livres de obrigações. Mas quem entende a si mesmo e percebe suas relações com o mundo e com as pessoas, não encara as obrigações como um peso, e sim como uma realidade da vida, que pode nos fazer felizes. Deus, meu Pai, uma coisa que eu gostaria de ouvir de vós quando chegar ao céu é esse elogio: você cumpriu a sua obrigação. Mas para eu receber esse elogio, eu preciso muito da ajuda divina. Preciso saber distinguir a vontade que é de Deus com a minha vontade, para não cair no engano de fazer somente a minha vontade. Jesus de Nazaré parece que tinha um único objetivo: fazer a vossa vontade. Assim ele disse, e assim ele cumpriu até o fim, quando pregado na cruz e já sem forças, reclamou de ter sido abandonado apesar de tudo. Depois, porém, num último esforço, entregou o seu espírito em vossas mãos, num gesto de submissão total. Ele fez tudo muito bem feito. Ele cumpriu a sua obrigação. E assim, eu fico feliz. Vamos bendizer o Senhor, louvar o Senhor por nos ajudar no cumprimento de nossa tarefa, no dia de hoje, no momento atual. É momento de contemplarmos aqueles que já nos precedem na glória dos céus. É o momento do santo do dia. Neste dia 12 de novembro é dia de São Josafá, precursor do ecumenismo. João Kuncevich nasceu em Vladimir, na Ucrânia, no ano de 1580. Com a mudança de vida, mudou também o nome para Josafá, pois era comerciante, até que, tocado pelo Espírito do Senhor, abraçou a fé católica e entrou para a Ordem de São Basílio, na qual, como monge, desde os 24 anos, tornou-se apóstolo da unidade e sacerdote do Senhor. Dotado de muitas virtudes e dons, foi superior de vários conventos, até tornar-se arcebispo de Polotsk em 1618 e lutar pela formação do clero, pela catequese do povo e pela evangelização de todos. São Josafá, além de promover com o seu testemunho a caridade para com os pobres,
desgastou-se por inteiro na promoção da unidade da Igreja Bizantina com a Romana. Por isso conseguiu levar muitos a viverem unidos na Igreja de Cristo. Os que entravam em comunhão com a Igreja Romana, como Josafá, passaram a ser chamados de uniatas, ou seja, excluídos e acusados de maus patriotas e apóstolos, segundo os ortodoxos. Aconteceu que numa viagem pastoral, Josafá, com 43 anos na época, foi atacado, maltratado e martirizado. Após ser assassinado, São Josafá foi preso a um cão morto e lançado num rio. Dessa forma, entrou no céu, onde continua intercedendo pela unidade dos cristãos. Tanto assim que os próprios assassinos mais tarde se converteram à unidade desejada por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então rezar a oração a São Josafá. Deus eterno e todo-poderoso, que a vossos pastores associastes São Josafá, a quem destes a graça de lutar pela justiça até a morte. Concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Josafá, rogai por nós. É momento de acolhermos a sua participação. Você que, antes mesmo do nosso programa entrar no ar, já deixou lá nas suas redes sociais, no nosso Facebook e Instagram, a sua participação para o programa de hoje. Vamos registrar agora a participação da Eliana França Alves. Bom dia, Thalita e Padre Wellington. Sou de Brasília, Distrito Federal, e peço oração por todos vocês da TV Pai Eterno e por minha família, em especial por meu irmão, o Elicácio, que tem um sério problema nos rins. Ele mora em Uibaí, na Bahia. Eliana, obrigada pela participação e com certeza estaremos rezando aí, pedindo pela vida e pela saúde do Elicácio. A Jordânia Fernandes pede oração para todos da família e pede aqui especialmente que o Pai Eterno dê a graça dela conseguir um emprego que disse que está precisando muito. Essa participação é de lá de São João dos Patos, no Maranhão. E ainda a Maria Barcelos Correia, de Morrinhos do Sul, no Rio Grande do Sul, pedindo aqui oração pela saúde dela, que passa por um problema no intestino. Ela pede ainda pela saúde das duas netas, a Lohane e a Sheila, e ainda pela cunhada, a Rosângela de Freitas Martins, que está com um problema muito grave no útero e precisa de uma cirurgia com urgência. Com certeza apresentaremos todos esses pedidos, né, Padre Wellington, ao Divino Pai Eterno. Pedindo a graça, a bênção do Pai Eterno sobre a vida de todos os filhos e filhas muito amados que estão participando do nosso programa. Agora é momento de notícia aqui no programa Pai Eterno. O bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Joel Portela Amado, esteve na Suíça para conhecer a Faculdade de Teologia de Lugano. Dom Joel foi recebido pelo bispo diocesano de Lugano, Dom Valério Lazeri, e pelo reitor da faculdade, René Roy. Durante a visita, o secretário-geral da conferência também teve a oportunidade de palestrar para 50 estudantes brasileiros que fazem parte de comunidades católicas como Shalom, Palavra Viva e Mar Adentro, e alunos estrangeiros. Dom Joel falou a estudantes um pouco da conferência e do trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos para a evangelização no Brasil, da importância do sínodo para a região pan-amazônica e sobre as propostas de evangelização para a região da Amazônia brasileira. Os estudantes aproveitaram a ocasião para fazer perguntas, tirar dúvidas e debater pontos importantes para a missão evangelizadora na Igreja do Brasil. A mensagem do bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB com certeza foi acolhida por todos lá na Suíça.
O Papa Francisco deixou uma mensagem para o terceiro Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado em todo o mundo no próximo domingo, dia 17 de novembro. Recorda que a promoção dos pobres, mesmo social, não é um compromisso extrínseco ao anúncio do Evangelho. Com o tema A Esperança dos Pobres Jamais se Frustrará, o texto traz uma comparação entre a situação do pobre no tempo do salmista e a situação atual. Nele, o Papa constata que pouco mudou. Passam séculos, mas permanece imutável a condição de ricos e pobres, como se a experiência da história não ensinasse nada. Assim, as palavras do Salmo não dizem respeito ao passado, mas ao nosso presente, submetido ao juízo de Deus. No texto, Francisco cita as muitas formas de novas escravidões, como famílias obrigadas a deixar a sua terra, órfãos que perderam os pais, jovens em busca de uma realização profissional, vítimas de tantas formas de violência, da prostituição à droga, sem esquecer os milhões de migrantes instrumentalizados para o uso político. Os desafios da pastoral penitenciária estiveram no centro do discurso do Papa Francisco aos participantes de um encontro internacional promovido pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, na última semana em Roma. Em seu discurso, o pontífice reiterou o conceito de que a situação dos cárceres segue o reflexo da nossa realidade social e consequência de nosso egoísmo e indiferença, sintetizados na cultura do descarte. Francisco dedicou ampla parte do seu discurso para falar dos processos de reinserção. Muitos desses processos fracassam, porque na experiência prisional, o detento vive a sua despersonalização. Já uma verdadeira reinserção social começa garantindo oportunidades de desenvolvimento, educação e acesso à saúde. O Papa Francisco recebeu em audiência os membros da organização evangélica Exército de Salvação, fundada em 1865, que tem a missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo e atender às necessidades humanas em seu nome, sem nenhuma discriminação. O Papa Francisco agradeceu aos membros pelo amplo envolvimento na luta contra o tráfico de pessoas e outras formas atuais de escravidão, disse o pontífice. Como bispo de Roma, gostaria de agradecer ao Exército de Salvação pelo que está fazendo nesta cidade em favor do sem-teto e das pessoas marginalizadas da capital italiana. O Papa afirmou que foi durante um encontro com membros do Exército de Salvação quando recebi minha primeira lição de ecumenismo da minha avó há muitos anos. Seu exemplo de serviço humilde aos últimos dos nossos irmãos e irmãs fala com mais eloquência do que qualquer palavra. O Mosteiro Nossa Senhora das Graças, em Belo Horizonte, completa 70 anos neste dia 12 de novembro. O templo, que pertence ao ramo feminino na Ordem de São Bento, abriga 47 monjas enclausuradas. Escondida por muros altos e protegida por uma pequena reserva florestal, ergue-se uma construção de arquitetura modernista com estilo sóbrio e tijolos aparentes. Ao entrar no local, tem-se a impressão de viajar-se no tempo, para uma outra era, devido ao silêncio profundo, quebrado em horários determinados, pelos sinos e cânticos em latins ou por sons da natureza. Temos a esperança que nosso mosteiro continue tudo o que nossas irmãs fundadoras deixaram, principalmente esse estar envolvido com a comunidade local, nossa convivência de ser uma resposta de esperança para esse mundo tão conturbado, afirmou a Madre Maria Letícia, abadesa do Mosteiro Beneditino, em entrevista ao portal Dom Total. O Mosteiro Nossa Senhora das Graças, tombado pelo Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, é um exemplo do arquiteto Francisco Bolonha, um paraense com atuação no Rio de Janeiro. O Santuário Sagrada Família, em Goiânia, acolheu o lançamento do livro Acompanhar, Discernir e Integrar.
A obra é escrita pelo padre Luiz Henrique Brandão de Figueiredo. Trata sobre Santo Afonso Maria de Ligório e o Ministério do Confessor. A nossa equipe acompanhou esse momento. Vamos conferir. Com o título Acompanhar, Discernir e Integrar, Santo Afonso Maria de Ligório e o Mistério do Confessar, a obra chega com um propósito bem definido. O Papa Francisco, em um dos seus documentos, apresentou esses 3 verbos como uma espécie de atitude pastoral constante que a Igreja deveria ter. Pensando em tornar mais concreto, sobretudo para os confessores, que têm um papel muito importante na vida cristã e no desenvolvimento da vida cristã dos fiéis. Então, para tornar mais concreto, ou pelo menos dar pistas mais concretas para que a gente pudesse traduzir esses verbos na prática do confessionário, então eu resolvi estudar Santo Afonso Maria de Ligório, que é patrono dos moralistas e dos confessores, de tal maneira a pegar na doutrina de Santo Afonso, nos seus livros, na sua bibliografia, aquilo que ele escreveu para a formação dos seus confessores da época, ideias que pudessem nos ajudar justamente a traduzir esses 3 verbos do Papa na prática do confessionário. Santo Afonso Maria de Ligório é o fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. E nas 133 páginas do livro, o padre Luiz Henrique teve a oportunidade de escrever sobre ele após muito estudo. A proposta de Santo Afonso para os confessores, ela se funda sobretudo naquilo que ele chama de ofício dos confessores, ou seja, aquelas atitudes ou atos que o confessor deveria ter, papéis que o confessor deveria ter quando exerce o seu ministério no confessionário, que é o ofício de juiz, de pai, de mestre e de médico, ou seja, em torno desses 4 ofícios, Santo Afonso ele desenvolve, por assim dizer, toda a doutrina do ministério do confessor e depois também toda a pastoral do ministério do confessor. Então é a partir desses ofícios que eu fui buscar as ideias de Santo Afonso que pudessem ser aplicadas junto a esses 3 verbos. O livro é o resultado de um trabalho de pós-doutorado que o padre Luiz realizou em Roma. Foram 2 anos envolvidos com pesquisa e o desenvolvimento da tese. O conteúdo do livro chamou muita atenção de todos esses fiéis leitores que foram convidados a ficar para esse momento de interação após a Santa Missa. O padre passou algumas explicações e foi o necessário para despertar o interesse de muitos que adquiriram o livro. Eu achei muito interessante, foi porque a forma com que o padre expôs, ele expôs muito o conhecimento que ele buscou para si mesmo. Ele buscou aquele conhecimento de que ele tem que melhorar a cada dia mais. Então eu achei que isso é algo que dá certo e deu certo para a minha vida. E eu lembrei muito do meu pai. Então o meu pai, ele passava isso para a gente. Ele passava isso para a gente desde criança. Então eu falei, não, isso aqui é, acima de tudo, um conhecimento e a revelação para o meu pai, que eu acho que vai ajudar ele, vai ajudar a gente e vai esclarecer muita coisa do que é um conhecimento para si mesmo. E o que vem aqui dentro, eu acredito que é algo para nosso crescimento espiritual. Então, por isso, eu decidi vir comprar o livro, para saber realmente as graças que tem aqui dentro. O livro, baseado no que Santo Afonso disse, tem o objetivo de ajudar os religiosos no mistério da confissão, mas é uma boa leitura para os leigos também, em busca de aprender sobre a importância de se preparar para ajudar a quem precisa na sua comunidade. A doutrina de Santo Afonso, ao menos essa parte que eu pesquisei, ela é dedicada muito aos confessores. Mas podendo olhar do outro lado da moeda, nós vamos aprender também a como celebrar esse sacramento como penitentes, né? Serve para os confessores aprenderem a serem melhores confessores, mas serve também para nós para sermos melhores penitentes. E por analogia, este trabalho poderia também ajudar muitas pessoas que trabalham no acompanhamento de outras, seja espiritual ou não, porque as intuições de Santo Afonso são muito pedagógicas para esse acompanhamento individual das pessoas. Então serviria quer aos confessores, quer a outras pessoas que fazem algum tipo de acompanhamento. Por isso vale a pena ler, não é porque foi o meu livro que eu escrevi, mas é porque a doutrina dele de fato é uma beleza. Eu decidi comprar o livro porque eu já acompanho o padre em algumas formações e assim tem me ajudado muito. E também decidi porque, ainda mais pela parte que ele fala, né, de um bom confessor, e como a gente faz parte de alguns ministérios também, a gente acaba ouvindo as pessoas, então é importantíssimo.
Momento de falar de fé e devoção ao Pai Eterno. A Dona Maria da Penha, fiel devota, sempre acreditou no poder da oração e é testemunha de graças alcançadas. Acompanhe na reportagem. A devoção ao Pai Eterno costuma passar de geração para geração e é diante dos momentos de dificuldades que, por meio de orações, os cristãos encontram amparo e força para vencer. A Dona Maria é devota há muitos anos, aprendeu com a mãe e se fortaleceu na fé com o nascimento da neta, após a filha passar por uma gravidez complicada e prometer que, se a bebê nascesse bem, seria apresentada ao pai no Santuário Basílica. A gente foi assistir a missa com ela, né, que eu tinha feito a promessa de quando que ela batizasse ela com 5 meses, né? Aí a gente ia lá e a gente foi. A partir daí, muita coisa aconteceu e a devota teve ainda mais certeza do amor e misericórdia de Deus. Tem meu esposo também, quando ele deu um problema nas pernas, não estava andando, foi para a cadeira de roda. Então meu filho muito aflito e falava assim: meu Deus, eu não posso fazer nada, eu não tenho dinheiro. Assim, você não tem dinheiro, mas tem Deus, tem o Divino Pai Eterno, tem os seus braços, você dá os seus braços, carrega eles. A bênção chegou e com isso a promessa feita foi cumprida. Fez a promessa de se o pai dele voltasse a andar, sabe? Que ele ia lá, vinha de Anápolis até lá no santuário a pé, sabe? Aí quando a gente internou ele, visitou 3 dias, chegou lá e ele estava andando assim no quarto, assim, sabe? Fiz até uma brincadeira lá, parece que estava marchando, sabe? A gente ficou tudo assim olhando, né? Mas a gente sabe, né, quem foi, né? Que foi o Divino Pai Eterno, né? A fé transforma vidas, modifica corações. E Dona Maria é testemunha disso. Muito devota, não fica um dia sem rezar o rosário, pois acredita no poder que tem esta oração. Ela também acompanha a TV Pai Eterno para louvar a um Deus que tudo pode e faz. Por meio das fervorosas orações, Dona Maria afirma estar alcançando muitas graças. Muita fé também em Nossa Senhora. Eu sinto o cheirinho dela perto de mim, sabe? Nossa Senhora do Perto Socorro, assisto as novenas também. E ela não tem horário para rezar. Está sempre entregando sua vida e de sua família nas mãos do Pai, porque sabe que a força da fé rompe qualquer barreira e vence qualquer obstáculo. Agora eu sei que tu és a vida, nunca mais eu irei te deixar. Viva o Pai Eterno. Agora vamos com atenção para aquelas mensagens que você já deixou no nosso Instagram e no nosso Facebook. Thalita, é momento de registrarmos a participação dos nossos irmãos e irmãs. E eu registro agora a participação da Maria Neuza Santos Lemos, do município de Montanha, lá no Espírito Santo. Ela pede aqui na mensagem ao Pai Eterno pela família, pela saúde de todos e pede ainda pelos moradores da cidade dela, lá de Montanha, onde ela mora, e pela cura dos doentes que estão precisando de libertação. O Marcos Valdivino Ribeiro pede oração por esse momento difícil, de muita tribulação que ele está passando e pede misericórdia pelas filhas e pela esposa. O Marcos é de São Roque, lá em São Paulo. E ainda a Maria do Carmo Pita também participou conosco na nossa edição desta terça-feira. Bom dia, Padre Wellington, bom dia, Thalita. Agradeço ao Pai Eterno por mais um dia e por todas as graças alcançadas em minha vida. A Maria do Carmo é de Sumaré, em São Paulo. Muitos pedidos de oração e também muitos agradecimentos, que é muito importante, né, Padre Wellington, também a gente saber agradecer pelas graças que a gente consegue alcançar junto ao Pai Eterno. É isso mesmo, a gratidão é a resposta do coração que sente a presença do Pai Eterno nos momentos de dificuldade. Doar é um ato de amor ao próximo e é pensando nisso que a Polícia Rodoviária Federal de Goiás está promovendo uma campanha de doação de sangue para ajudar crianças em tratamento contra o câncer. Vamos acompanhar na reportagem. A campanha Policiais contra o Câncer Infantil começou aqui em Goiânia em 2014 e agora ganhou o Brasil inteiro. O objetivo da polícia, quando essa campanha foi iniciada, foi exatamente mostrar o lado social, o lado de inclusão social que a própria polícia tem com a sociedade.
O nosso trabalho em si não é apenas combater a criminalidade, os problemas do trânsito. E como é uma polícia comunitária, uma polícia social, entendemos que essa seria um bom momento para que nós pudéssemos ter esse trabalho. O projeto tem como objetivo ajudar um hospital de Goiânia, referência no tratamento contra o câncer no país, que atende cerca de 500 crianças por mês. As crianças vêm para cá, os adolescentes vêm para cá, são assistidos pela unidade hospitalar, mas eles precisam voltar para casa com uma certa condição de dar acompanhamento adequado. Nesse caso, neste ano, a polícia, além de solicitar da comunidade de todo o estado e do país, já que é uma campanha nacional, para comparecer nas unidades de saúde e fazer doação de sangue, aqui para Goiás, a nossa ideia é recolher suplemento alimentar para abastecer essas crianças durante o seu período externo aqui do hospital. Sangue e plaquetas são fundamentais para o tratamento da doença. E a campanha se torna essencial nesta época do ano, em que o movimento de doadores diminui bastante. É importante essas iniciativas dessa campanha para a gente estar conseguindo repor o nosso estoque nesses períodos críticos, que são principalmente o fim de ano, novembro e dezembro, e julho. Infelizmente, não são todas as pessoas que podem colaborar. Por isso é importante ficar atento a todas as informações, seja para a doação de sangue ou de plaquetas. Doação de sangue ela é de 18 a 69 anos, a pessoa precisa estar bem, saudável, vai passar por uma entrevista com o enfermeiro ou biomédico e vai realizar a doação de sangue. A doação de plaqueta ela muda um pouco aqui na nossa instituição, que a pessoa tem que ter feito uma doação de sangue prévia, para a gente ver a sorologia desse doador, e a gente tem que fazer a contagem de plaquetas. Aí o peso para a doação de sangue é 50 quilos, mas para a doação de plaquetas já é 60. Então ainda tem essas coisas a mais. Além do peso, a contagem de plaqueta dela tem que ter uma contagem boa para a gente realizar o procedimento. Para participar, basta informar os dados pessoais apresentando um documento com foto. Depois de passar pela triagem com o especialista, se tudo estiver ok, a pessoa já é encaminhada para a doação, que com certeza vai ajudar uma criança que precisa muito. Todos nós podemos ajudar a quem precisa. Basta você colocar como meta e cumprir. Para ajudar essa campanha da Polícia Rodoviária Federal e também a muitas crianças que precisam, eu decidi representar a TV Pai Eterno e ajudar a elas. Sangue e plaquetas podem salvar muitas vidas. A sua vida está boa, está tranquila, está agradável. Vamos fazer igual dos outros também. A sua ajuda vai ser fundamental para que a gente possa mudar um pouquinho dessa situação, dessa condição ruim que muitos vivem. Ajude-nos a salvar muitas vidas. A Carolina trabalha no hospital há 3 anos e sabe o quanto é importante falar sobre esse assunto. Nós, médicos, profissionais de saúde, pessoas, mães, pais, todos nós temos que lembrar que existe câncer na criança. E se a gente não lembrar disso, a gente nunca vai levar o nosso filho no médico para procurar e o médico também nunca vai procurar na criança, né? Então a gente lembrar que isso existe é fundamental para a gente fazer um diagnóstico precoce. O mais importante disso tudo é você ver o quanto elas mudam, o quanto você propriamente muda, vendo um pai, vendo uma criança que está nessa unidade aqui em tratamento há anos, tentando se livrar de uma doença que é ruim, que é danosa, mas que você, na sua casa, tranquilo, pode com certeza ver esse lado e internamente você se modificar. Fazendo o quê? Sendo mais humano, mais amigo, mais parceiro, mais companheiro, não só dos doentes que estão aqui nessa unidade, não, da sua própria família e de você próprio. A AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno, é uma família de amor que une devotos de todo o Brasil e até mesmo do exterior, com um único propósito: levar o amor do Divino Pai Eterno cada vez mais longe. E você sabe como faz parte desse projeto de evangelização. O Pedro Henrique Rabelo mostra para a gente, a partir de agora, como você, que ainda não integra a família Filhos do Pai Eterno, pode fazer para integrar aquele exército de evangelização que edifica a nova casa do Pai e nos ajuda a evangelizar pelos meios de comunicação.
É por meio da Associação Filhos do Pai Eterno, fundada em 2004 pelo padre Robson de Oliveira, que todo o trabalho de evangelização é realizado. Em Trindade, os devotos participam dos momentos de fé e relatam o quanto se sentem felizes por fazerem parte desta família de amor. É o caso da Tânia, que veio de São José do Rio Preto. Olha, eu decidi fazer parte dessa família de amor há uns 10 anos que eu sou associada. Eu estava com muito problema e eu comecei a assistir a novena do Divino Pai Eterno e aí eu resolvi ser associada. Aí eu liguei para cá, né, no telefone e de lá para cá eu sou associada. Eu pago todos os meses, sem faltar um mês, recebo todo mês a carta do Padre Robson e assim, eu tenho recebido muitas graças aqui do Divino Pai Eterno. A mais recente, eu precisava vender uma moto e não conseguia. E estava passando a novena, né? E eu me ajoelhei e pedi muito que eu conseguisse vender essa moto. Aí, no mesmo dia, daí meia hora, uma pessoa me ligou que queria comprar a moto. Foi lá na minha casa, comprou a moto, levou e pagou à vista para mim. Foi perfeito, maravilhoso. Eu sou muito, muito devota do Divino Pai Eterno. Assisto às missas, às novenas e para mim ser associada da FIP é uma grande coisa, é a melhor coisa que eu faço, que eu acho. Fazer parte da FIP é participar diretamente das obras sociais, participar da construção do novo santuário do Divino Pai Eterno aqui em Trindade e também da manutenção de espaços como este, o Cine Teatro AFIP. Venha fazer parte dessa família de amor, você também. Já tem uns 6 anos que eu contribuo. Eu acho muito interessante, porque sempre que a gente vem aqui, eu venho todo ano, trago pessoas, meu marido tem uma van, a gente chama, organiza, traz, e sempre estou vendo coisa diferente, cada coisa mais bonita, né? Nas igrejas, as missas, tudo limpinho, agora que o cine aqui, teatro, e eu gosto demais, eu incentivo assim, muita gente a participar, porque é muito valoroso, é muito importante. Pelo celular, você pode se cadastrar. Basta baixar o aplicativo Pai Eterno. Pelo portal paieterno.com, da mesma forma. Preencha o formulário e pronto. Você vai começar a receber em casa, todo mês, a carta do Padre Robson de Oliveira. Para quem está em Trindade, é só passar em algum dos balcões do santuário e fazer o cadastro. Eu quero chamar assim mesmo de coração, para que todos venham, que vejam essas maravilhas aqui, que participem ajudando, né? Porque se a gente tem isso aqui, é porque a gente ajuda. Eu quero agradecer muito as pessoas que participam dessa obra de amor, são filhas amadas do Pai Eterno, que colaboram, que dão suporte para todo esse aparato, toda essa estrutura que nós temos de evangelização, ambientes como o Cine Teatro, a construção do santuário, que está sendo formatado aos poucos, e dentro das possibilidades e da possibilidade de doação dos fiéis, a manutenção de toda a estrutura de evangelização que nós realizamos, por exemplo, numa visita da imagem peregrina, onde nós custeamos praticamente tudo para isso acontecer. Todo o trabalho também social que nós realizamos é parte daquilo que eles ajudam, que os nossos fiéis devotos do Divino Pai Eterno colaboram. Agradeço muito o empenho, a fidelidade, peço uma fidelidade cada vez maior e também não só isso, mas também o convite a fazer parte de uma família como essa, tão jovem, mas também com tanta presença de Deus no Brasil já, possa se estender também a outros membros da sua casa, amigos, e que assim a gente continue fazendo essa corrente de amor, fé, essa corrente do bem, que é a Associação Filhos do Pai Eterno. O amor do Pai Eterno transforma vidas e com a dona Francisca não foi diferente. A aposentada do Piauí tem a sua história marcada pela fé e pela confiança no amor do Pai Eterno. Vamos acompanhar na reportagem da Daiane Rodrigues. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Sei que todo mundo vive aperreado, mas a gente pede a Deus, a gente pede de um jeito, Ele dá do outro, mas é Pai Eterno que está dando, né? E é de acordo com a hora dele, não é com a nossa, não. As palavras ditas por Dona Francisca retratam o poder do Pai Eterno na vida de todos os que nele creem. Ela confia em seu amor e misericórdia e por isso recebe graças constantemente. Eu estava fazendo a comida, uma carne, aí assada na panela, e tinha muita gordura, digo, vai amolecer demais. Eu fui pegar água do fervendo, a panela de pressão tem aquela borda assim grossa, e eu fui jogar na manteiga, caiu toda no meu braço, todo dia no braço, a gordura. Aí eu corri no quarto, a mãe estava no banheiro, mãe, estou morrendo de dor, botei na água, não tinha nada aqui para botar, disse que pasta não pode botar, mas eu botei pasta. E refrescou, não ardeu não, foi refrescar. Eu passei o dia sem poder molhar, que ardia, né? Hoje, agora quando acontece assim uma coisa, a gente se maldiz, mas na hora não me maldiz, só avisei, ô Pai Eterno, tenha pena de mim. Aí no outro dia, de manhã que eu fui banhar, que joguei a água, banhei, joguei a água benta, a pasta saiu todinha e só ficou vermelhinho. E daqui uns 15 dias começou a largar a pelezinha, já largou a pele já largou a pele, já com a outra pele boazinha. E eu disse aqui é milagre, eu digo para todo mundo, é milagre, só pode ser milagre, porque é uma coisa que é a água fervendo, a gordura quente fervendo, e não está com 2 meses, ninguém nem nota que foi queimada. Não pode achar que não seja milagre, achar que é demagogia minha, mas minha fé diz que foi um milagre, é milagre de Pai Eterno. E com tanta fé, as bênçãos chegam não só para ela, mas também para toda a família. A mãe dessa grande devota já testemunhou a força que tem o Divino Pai Eterno. A da minha mãe, que tinha a cabeça cheia de feridinha, coçando, ia da dermatologista de Teresina, ia em todo lugar, era muita pomada que eu botava e nada. Ela começou a lavar, todo dia ela banha, toda vez que ela vai banhar, tá aqui, mamãe, a vasilha, bota lá no banheiro. Ela nunca mais sentiu nada, sarou tudo. Os quase 2.000 quilômetros de Campo Maior, no Piauí, até Trindade, capital da fé de Goiás, não impedem que Dona Francisca e sua mãe, Dona Consuelo, acompanhem a devoção ao Divino Pai Eterno. É que, bem concentradas, elas rezam pela televisão. Tudo começou quando ela passou por uma fase bem difícil. Eu estava em Teresina, com meu irmão doente lá no hospital de doença tropical, muito doente, então eu tinha que ficar com ele o dia todo, né? Porque outra pessoa ficava à noite, porque eu não podia pagar todo o tempo. Então eu voltava para a casa da minha irmã, da Esmelte, e ela chegou e disse, eu estou assistindo as novenas do Pai Eterno. Aí eu comecei a assistir lá, aí fui tendo mais gosto, tendo mais fé, e eu creio muito no Pai Eterno e peço todo dia a Deus para mim aumentar mais a minha fé. E desde então nunca mais parou de clamar ao Divino Pai Eterno. Paro não, de jeito nenhum. Se eu for para algum lugar, eu gosto de assistir das 20 horas, né? E até o sábado às 21. Mas se eu for para algum lugar, eu procuro para assistir, tiver um mais cedo. Aí, se não der um dia que não tem, aí eu assisto, peço socorro também às 12h20, que é às 12h20, né, às 14h20, eu assisto com a mamãe. Às 14h20 já está ali na televisão, que começa às 14h25. Mas a gente assiste também, é água benta toda hora, eu tenho água benta, todas as minhas jarras. Foi o Pai Eterno que fortaleceu a fé de Dona Francisca e a transformou nessa grande mulher de oração. É Ele que aquece o coração de cada um dos seus filhos, por meio de tantas bênçãos realizadas. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. É muito bom estar com você, é muito bom entrar na sua casa, pedindo licença para a sua família, no seu trabalho, para podermos trazer tudo o que acontece na igreja, com muita oração, com muita fé e partilha. E está na hora daquele momento todo especial do nosso programa. Está na hora de a gente convidar você para sentar junto à mesa conosco e, claro, com o Padre Carlos Gomes da Silva, pároco da Catedral Metropolitana de Goiânia, tomar o nosso Santo Café. Deixa eu servir o meu também. Padre, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Aqui a gente toma café de verdade, viu? Bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, bem-vindo ao Brasil, né? Muito obrigado. Bem-vindo de volta aos trabalhos da evangelização na Arquidiocese. Muito obrigado. Parabéns pela sua defesa, né? Pois é, muito obrigado, Padre Wellington, pelo convite. E quero aproveitar também, já no início desse café, para saudar todas as pessoas que nos acompanham, né, pela TV Pai Eterno, que é a grande novidade para mim, especialmente. Cheguei de Roma tem 2 meses e pouco, e não sabia ainda da TV Pai Eterno. Aí, por acaso, ligo a TV, vê quem que eu vejo de cara? O Padre Wellington. Eita, Padre, olha que o senhor estava passando os canais. E estava de manhã? De manhã. Então o senhor pegou o programa que é o filé das nossas manhãs, claro, juntamente com a nossa programação extensa aqui, mas é o programa Pai Eterno, ao vivo para todo o Brasil. E hoje a gente traz esse tema junto dessa mesa maravilhosa, né, que o senhor tem a oportunidade de nos visitar, justamente falar sobre o Concílio Vaticano II. Mas antes de falar do concílio, eu queria lembrar um detalhe. O senhor esteve em Roma, né? Agora há pouco tempo. A vida na Cidade Eterna, a vida em Roma, nos coloca muito próximos dos eventos que lá aconteceram, né? Exatamente. O Concílio Vaticano II, que aconteceu me corrija se eu estiver errado, de 62 a 65, né? Exatamente. Ele está muito presente em tudo que a gente vive ali de igreja e principalmente nas universidades. Exatamente. Quais são as impressões que o senhor teve quando o senhor lá viveu sobre o concílio? Pois então, o Concílio Vaticano II, em primeiro lugar, acho que é importante a gente ressaltar, Padre Wellington, é um evento, um encontro do Papa com os prelados, com os bispos do mundo inteiro, os padres conciliares. Então, um grande evento. Mas é importante destacar, sobretudo, que quando o Papa João 23, né, que quando foi nomeado Papa, já tinha quase 80 anos, e causou surpresa em muita gente, até porque muitos pensavam que seria apenas um Papa de transição, né? Não imaginariam nunca que o Papa João 23, hoje São João 23, né, convocasse este concílio, que na história da Igreja constitui no 21º concílio, né? O primeiro foi o concílio de Nicéia. É importante a gente destacar isso. E tivemos ao longo da história inúmeros concílios importantes. Poderíamos destacar, por exemplo, o Concílio de Trento. Mas o Concílio Vaticano II, que começou no dia 11 de outubro de 1962 e terminou em dezembro de 1965. Quando se fala do Concílio Vaticano II, é importante destacar que este concílio é um marco na história da Igreja por causa da sua grandiosidade. Imagine o senhor, imagine você que está em casa, mais de 2.000 bispos em Roma. Quer dizer, a gente pode... Roma já tem muito padre, né? Agora, a gente fica imaginando, quando a gente imagina um evento dessa magnitude, é para dizer que o evento deve alcançar a universalidade da Igreja, né? Exatamente. Até na questão, foram construídos colégios para acolher os bispos do mundo inteiro, os padres conciliares, etc. Agora, a gente percebe a influência
do Concílio Vaticano II, sobretudo nas universidades como a Lateranense, a Universidade Gregoriana, que tem sempre aquela compreensão de diálogo interreligioso, diálogo com o mundo secular, diálogo com outras religiões. Padre, me lembre, por favor, para quem está em casa também, quando a gente fala de concílio, e a gente observa na história da igreja que aconteceram tantos concílios que marcaram momentos importantes de definição da fé, da história, da disciplina da igreja, muita coisa se decide, muita coisa sai do concílio e nos alcança, né, do outro lado do mundo. Exatamente. O que é basicamente um concílio? Um concílio é, na verdade, um encontro do Papa que teologicamente, canonicamente, constitui no centro da unidade da igreja. Unidade da igreja. É um encontro. Agora, no Concílio Vaticano II, o que nós poderíamos destacar como frutos do Concílio Vaticano II? Certo. Os inúmeros documentos, por exemplo. E aqui nós poderíamos destacar as constituições, que são, assim, importantíssimas na história da igreja. São documentos para áreas específicas. Exatamente. Da história, por exemplo, né? o Sacrosanto Concílio, mais voltado para liturgia. E aqui é importante a gente destacar, Padre Wellington, que até o Concílio Vaticano II, as missas eram celebradas em latim. Toda a estrutura litúrgica era em latim. E aí, a partir daí, do Concílio Vaticano II, que apresenta essa novidade, começa, por exemplo, a autorização para que se pudesse rezar a Santa Missa na sua língua vernácula, na sua língua original, na língua materna. Agora, é importante a gente destacar que quando falamos dessa autorização do Papa para que se pudesse celebrar na língua vernácula, não quer dizer que ele proibiu de celebrar em latim, não, né? Ele deu uma possibilidade de aproximação, né? Uma possibilidade de aproximação. Isso é importante destacar, porque impera, sobretudo nos meios assim, mais progressistas, a ideia de que o Papa proibiu que se rezasse em latim. Não é verdade isso aí, não. Na verdade, o Papa ofereceu uma possibilidade a mais, porque a nossa igreja é uma igreja dinâmica, uma igreja viva. Talvez, desde o Concílio Vaticano, aquela expressão que o Papa Francisco usa bastante, por exemplo, a igreja em saída, já começou ali. Em saída e abrindo portas para o mundo inteiro. Agora, todos os concílios católicos são nomeados segundo o local onde se deu o concílio, né? Onde ele aconteceu. E a gente observa que o Concílio Vaticano II aconteceu na cidade-estado sede da Igreja. Vaticano. Lá na Basílica Vaticana. Sim. E ele teve esse objetivo que o Papa João XXIII ressalta: abrir a Igreja para um refrigério do Espírito Santo, né? Interessante, tem uma história muito interessante a respeito do Santo Padre João XXIII, canonizado recentemente, né? Isso. Tem 2-3 anos a canonização do Papa. Mais ou menos isso. Exatamente. E diz a história que em determinado momento, numa tarde lá de inverno em Roma, o Papa João XXIII, caminhando pelos jardins do Vaticano, e quem tiver a oportunidade de ir a Roma, vale a pena conhecer o Jardim do Vaticano, e lá ele sentiu uma brisa suave no rosto, e ele entendeu que aquela brisa seria o mesmo que uma inspiração de Deus, do Espírito Santo, no sentido de que a igreja também precisava dessa brisa suave. Se abrir. Abrir-se para o mundo, para a nova realidade a qual a igreja estava inserida, né? Certo. E vamos pontuar, para quem está em casa e às vezes não se lembra ou talvez não conhece do tema, quais foram os temas mais ou menos citados ou trabalhados pelos padres conciliares no Vaticano II? O senhor citou a liturgia. Liturgia que faz parte, inclusive as pessoas podem... Inclusive, Padre Wellington, é bom destacar para as pessoas que querem conhecer um pouco mais, sugiro que você procure adquirir o compêndio do Vaticano
do Concílio Vaticano II, que ali você encontrará as 4 constituições do concílio, né? A Lumen Gentium, por exemplo, né? Sobre a igreja, a igreja, a Sacrosanto Concílio sobre a liturgia, a Gaudium et Spes, sobre a presença das alegrias e as esperanças, as esperanças da igreja no mundo. E tem o 4, que eu não me lembro agora. Parabéns, padre. O senhor conseguiu me deixar com uma saia justa aqui, que eu não me lembro também. Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosanto Concílio e... Gente, depois que a gente passa dos 40, vamos a gente lembrar, começa a esquecer. Mas tem também as áreas específicas da igreja, né? Optatum Totius, que é para... Esses aí são os decretos. São os decretos, né? Os decretos. Optatum Totius para... Adgentes para as missões, né? Depois teve para os... São 9. São 9. São 9. O senhor sabe o nome, o senhor só esqueceu o nome, mas está ótimo. E no final... 3 declarações, né? 3 declarações. Humana e Vita e por aí vai. Eu acho que a intermirífica, o decreto intermirífica que fala, por exemplo, daquilo que nós estamos vivendo aqui hoje, né, que é a igreja nos meios de comunicação, vem dessa reunião, né? Exatamente, exatamente. Como é que lá dentro das universidades vocês estudam a influência do Concílio Vaticano II? Olha, Padre Hélito, a questão é o seguinte, as universidades romanas, cada uma tem um perfil. Por exemplo, a Universidade Gregoriana já tem mais aquele perfil de uma igreja aberta para a realidade do mundo. Então é muito mais presente o aspecto relacional da igreja com o mundo. Na Universidade da Santa Cruz, onde eu estudei, já entramos mais no aspecto da constituição da igreja, enquanto conservação da doutrina e da tradição, né? Mas qual foi o tema que o senhor estudou em específico? Eu estudei sobre o processo de canonização dos santos. Deve ser uma coisa muito interessante. É interessante, sim, e exigente também, porque quando a gente fala do processo de canonização, e nós temos o processo do Padre Pelágio lá em Roma, sim, né? Agora o processo de canonização do Padre Pelágio. E quando alguém deseja abrir um processo para canonização, a primeira coisa que tem que fazer, porque um moto próprio do Papa Bento XVI, e confirmado pelo Papa Francisco, nos assegura o seguinte, que quanto ao processo de canonização, esse deve acontecer primeiro a pesquisa no âmbito diocesano. Só depois, com a autorização da Congregação para a Causa dos Santos, é que se dá continuidade ao processo que tem o seu fim lá em Roma. Mas tem alguns requisitos para abrir um processo, obviamente. Sim. Né? E o Vaticano II, com certeza também, ele traz um arejamento para esse modelo de processo, né? Sim, de uma certa forma, sim. Mas sabe que é importante a gente destacar, quando falamos do Concílio Vaticano II, quando se fala para abertura para o mundo, não significa desrespeitar a tradição. O padre Robson, ele me soprou aqui, eu já sei qual é o nome do decreto. Coisa boa, obrigado, padre Robson. Dei verbo, da palavra de Deus. Que pecado, esquecíamos da palavra de Deus. Obrigado, padre. Nossa, muito obrigado, padre Robson. Dei verbo, exatamente. Que foi muito importante pela questão da forma como a igreja interpreta, mas também como as comunidades tomam posse do acesso à leitura da palavra de Deus, né? Lembrando da questão da inspiração, da utilização da Bíblia, da forma reverencial como ela deve ser lida, exatamente, da questão... a tradição. Da vontade de Deus e da história que ali é contada. Exatamente. A tradição, exatamente. A tradição. Agora, dentre as várias decisões conciliares, o senhor falou da missa. Quais outras, assim, a gente poderia pensar que nos alcançam diretamente? Temos... O mais presente é a Santa Missa, né? A liturgia, certo. A Santa Missa no âmbito do latim, não latim, que isso, inclusive, tem gerado e gera assim, tanta confusão, né, do ponto de vista litúrgico, rezar ou não rezar em latim. É uma pergunta muito, muito presente. Agora,
gente, quando se fala do Concílio Vaticano II, o Padre Wellington, é importante destacar também que durante o Concílio Vaticano II haviam 3 grupos. Um grupo mais conhecido como, assim, mais tradicional, ou mais tomistas, vamos dizer assim. Um segundo grupo, que faz parte daquilo que nós podemos dizer mais fiéis às fontes e às origens. E um terceiro grupo, que era uma maioria, o qual nós podemos nomear como aqueles mais abertos às novidades, que eram maioria. Desse grupo mais aberto, por exemplo, fazia parte o Papa Bento XVI, né? Que ele buscava também chamar a atenção para essa raiz da igreja, para refrigerar, digamos assim, né? Refrescar a atualidade daquele momento da igreja. Exatamente, mas nem parece, né? Quando se fala do Papa Bento XVI... As pessoas têm uma ideia muito fechada, né? E o Papa Bento XVI é o maior teólogo, considerado o maior teólogo do século XXI, né? Se a gente pegar, por exemplo, os livros dele antes da época da sua eleição e principalmente também antes do seu trabalho como prefeito de uma congregação no Vaticano. Congregação para a Doutrina da Fé. Sim, se a gente pega o Introdução ao Cristianismo, dentre outros que ele escreveu antes dessa fase, ele já mostra marcas muito fortes do concílio numa mudança de ótica, né? Uma forma de olhar diferente da igreja para com o mundo. Exatamente. E a igreja não olha mais para o mundo com medo, com receio, com um fechamento, mas ela se abre. Ela se abre para transformar, para poder ir sem medo, né? Exato. Como o Papa João Paulo II, que hoje celebramos, né? Hoje é memória litúrgica de São João Paulo II. Uma das primeiras palavras dele diante da sua eleição, eu acredito que são ecos do Vaticano II, quando ele dizia, né? Não tenham medo, abrir as portas para Cristo, né? Para Cristo, exatamente. São João Paulo II também falava assim, ele apresentava o concílio como uma dádiva de Deus. E João Paulo II, nós tão bem conhecemos, né? Talvez o Padre Wellington não, que é mais novinho. É o Papa da minha infância, né? Da minha também, né? Porque ele foi eleito Papa em 1978, se não me engano. Eu nasci em 79, não sou tão novinho, mas não, já vou fazer 40 anos já. Quando ele foi eleito Papa, ninguém imaginava também que ele fosse tão assim aberto. E, sobretudo, tem uma influência direta na vida do Papa João Paulo II, sobretudo no que diz respeito aos meios de comunicação, né? Diz alguns ligados ao setor de comunicação do Vaticano que foi o Papa que mais fez uso dos meios. Obviamente que naquele tempo não tinha Instagram como nós temos hoje, não tinha Facebook. Hoje a moda é Instagram, né? O Papa não tinha. Mas como o Papa João Paulo II era assim, muito criativo, muito comunicativo, eu posso imaginar quanto que ele ia fazer bem com a tecnologia que nós temos hoje, se naquele tempo já tivesse, né? Verdade. Agora, padre, aqui no Brasil, como é que a gente pode dizer, assim, do ponto de vista geral, a chegada do Concílio Vaticano II, ela foi com certeza muito celebrada, não? Foi celebrada, inclusive a nível de, não necessariamente de Brasil, mas de América Latina, foram 620 padres e bispos conciliares. Eles participaram, etc. Então foi muito interessante, muito celebrada, não só a nível de Brasil, mas de América Latina, sobretudo. E aqui nós temos na Arquidiocese de Goiânia, Dom Fernando, que foi nosso primeiro arcebispo, que participou diretamente do Concílio Vaticano II. Foi padre conciliar. Dom Antônio, o qual tive a alegria de conviver muito tempo, também nos contava assim, experiências maravilhosas do Concílio Vaticano II, sobretudo no que diz respeito à abertura para o mundo e para o diálogo interreligioso, do diálogo com as pessoas. Agora, quando nós falamos também do Concílio Vaticano II, sobretudo da Lumen Gentium, que trata
de maneira muito clara e abre portas para a participação, sobretudo, dos leigos, né? É importante a gente destacar isso. E ali os conceitos de ministério ordenado e ministério comum dos leigos é muito presente, né? Inclusive, existe uma história, e eu confirmei isso com alguns bispos que foram padres conciliares, que o primeiro bispo de Anápolis, Dom Epaminondas de Araújo, ele, num dado momento, como era padre conciliar, ele chamou a atenção da Assembleia pedindo a palavra e disse: e os leigos? E os leigos? Onde vão ficar os leigos nessa estrutura? Sabia. E aí, quando da intervenção dele, inclusive Dom Boaventura Koplenburg, que faz o compêndio, ele diz dessa intervenção num dos seus livros sobre o concílio. E o primeiro livro que saiu no Brasil pela Loyola, um livro muito antigo, ainda eu acho que o concílio ainda não tinha terminado, foi um livro de Dom Epaminondas dizendo o leigo na igreja. Eles já traziam primeiras ideias para que o leigo pudesse se situar e se comprometer, porque até então a gente imaginava uma igreja que distribuísse sacramentos, né? E os fiéis receptores desse sacramento iam em busca batismo, eucaristia, crisma, etc., mas não se comprometiam na evangelização. Exatamente. Agora, com o Vaticano II, o leigo tem um papel fundamental, porque ele é missionário também. Exatamente. Isso se define no Concílio Vaticano II. Mas também houve exageros, né, Padre Hélio? Assim, sobretudo, quando se fala da participação do leigo, e aí, durante muito tempo se usou a expressão assim, protagonismo dos leigos. Essa afirmação, embora a gente também entenda, não é que nós não estamos aqui para tirar pedra em ninguém, quem quer que seja, mas quando se fala do protagonismo do leigo, essa expressão acaba gerando uma confusão, porque o objetivo do Concílio Vaticano II nunca foi o de causar divisão, mas aquele de reconhecer o papel de cada um. O ministro ordenado tem a sua função de celebrar a Eucaristia, aquilo que canonicamente nós entendemos como reservado, quase reservado e nunca reservado. Reservado, quase reservado e nunca reservado. Assim, reservado ao sacerdote é aquilo que é próprio do sacerdote. E aqui nós podemos citar a Sacrosanto Concílio, aquilo que é próprio do sacerdote, celebrar a missa, atender confissão, etc. Mas o leigo também tem o seu papel dentro da dimensão litúrgica. Por isso que tem essa figura também do ministro extraordinário da comunhão. O ministro da palavra, né? Ministro da palavra. Ministro Quer dizer, um não exclui o outro. Não, de modo que se completa, né? A ideia do Concílio Vaticano II é fazer com que tanto o ministro ordenado como o ministro comum possam juntos somar forças para fazer uma igreja mais viva e mais atuante em meio à sociedade. Eu acredito, padre, que todo fiel cristão, todo católico deveria, de alguma forma, buscar conhecer mais o concílio. Nós temos uma riqueza muito grande e há bispos, há pessoas na igreja que dizem que o Concílio Vaticano II ainda não foi devidamente conhecido ou até mesmo implementado na sua totalidade pelas igrejas, né? Até pela distância e resistência. Às vezes tem muito disso. Mas eu quero destacar o seguinte, que o Concílio Vaticano II, a ideia dele não era, como em concílios anteriores, não era aquele de... Dogmático, né? Não era dogmático nem de combater heresia nenhuma. Certo. Na verdade, o Concílio Vaticano II, o objetivo principal era exatamente aquele de facilitar a dimensão pastoral, o trabalho pastoral na relação igreja-povo de Deus. Tá certo. Agora a gente vai observando tudo isso e eu acredito que o conselho que o senhor deu para quem está em casa, quem está nos acompanhando, é justamente esse, assim, de uma felicidade enorme, de conhecer mais para compreender. Porque muita gente critica, né? Sim. E nós estamos em tempos de ânimos acirrados, entre pessoas, às vezes, que buscam
uma beleza do sagrado. Às vezes, alguns se simpatizam mais pela questão tradicional, outros já são de uma caminhada diferente de igreja. E a igreja é como a nossa família, né? Exatamente. Tem gente de todo jeito, tem pessoas... E isso não é porque nós precisamos ser iguais no sentido de uniformidade. Não. Cada um, na sua função, na sua diversidade, vai completando esse cenário que é a igreja. Exatamente. Nunca foi, repito, objetivo do concílio causar divisão. Não. A igreja é dinâmica, a igreja é mãe, a igreja acolhe a todos. Agora, é fundamental também, Padre Wellington, a gente ser fiel à tradição, à doutrina, ao magistério da igreja. Então, ao longo da história da igreja, sempre houve dificuldades nesse sentido. Não é um problema que surge no Concílio Vaticano II. Eu vejo assim, muitas pessoas falando, padre, mas a igreja está em crise, a igreja está passando por tantas dificuldades, provações, etc. Mas a igreja sempre passou. A igreja ela é um reflexo da sociedade, né? Exatamente. Quem compõe a igreja, claro, tem a assistência do Espírito Santo, tem a força divina que a sustenta na fé, tem a graça dos sacramentos, mas ela é um reflexo da sociedade, porque quem está lá na sociedade, sofrendo, padecendo, se alegrando, celebrando, vencendo, o povo de Deus, é o povo de Deus. Que estão nas igrejas, né? Exato. Então a igreja sempre passou por dificuldade, mas ela permanece de pé. Isso. Por quê? Porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo e encontra seu fundamento no Evangelho, né? Que as portas do céu, como que é, Padre Wellington? As portas do inferno não prevalecerão. Exatamente. Então a igreja vai ser bombardeada, mas não vencida, porque a igreja é de Jesus Cristo. Isso mesmo. E a gente fica muito feliz de podermos fazer parte dessa grande família e, com a graça de Deus, superarmos as diferenças. Eu acho que um dos frutos, Padre, já caminhando para o final da nossa entrevista, agradecendo a sua presença, que a gente está tendo do Concílio Vaticano II, é justamente esse modelo sinodal de poder discutir assuntos e trazer para a colegialidade da igreja realidades tão particulares no mundo, como nós estamos vendo agora com o Sínodo da Amazônia. Exatamente. Agora, é importante destacar o seguinte, como que é rica a nossa igreja? Tanto o concílio como o sínodo é sempre convocado pelo Santo Padre. Sim. Canonicamente, o Papa, o Romano Pontífice, é que tem a autoridade, a potestade para convocar, para convidar. Qual que é o objetivo do Papa quando convoca? Para escutar o povo de Deus. O povo de Deus representado pelos bispos, pelos padres. Então, a igreja, embora o Romano Pontífice, canonicamente, tenha a potestade, o poder universal, supremo, imediato sobre a igreja, ele não quer agir só por ele mesmo, ele quer ouvir. É verdade que as decisões, tanto do sínodo quanto do concílio, são de competência do Romano Pontífice. Mas ele não age arbitrariamente, primeiro porque o Santo Padre ele não pode atentar contra aquilo que é de direito divino, doutrinal, e nem pode atentar contra aquilo que é de direito natural. Por isso que a igreja, na pessoa do Santo Padre, ponto de unidade, convida sempre os bispos do mundo inteiro, seja no concílio, seja no sínodo, que já tem uma proporção menor, para escutar o povo de Deus e ali caminhar como igreja, centro de unidade e de salvação para todo o povo de Deus. Padre Carlos Gomes da Silva, pároco da Catedral Metropolitana de Goiânia, muitíssimo obrigado. Fiquei muito feliz dessa aula, né, de teologia. São elementos muito próprios, né, da nossa linguagem, que às vezes as pessoas não estão habituadas a ouvir, a entender. Mas fica o convite, né, de compreender melhor o concílio estudando o compêndio, O compêndio do Concílio Vaticano II. Muito obrigado, Padre Wellington, pelo convite. Obrigado a você que está em casa pela paciência. Espero revê-los em outra oportunidade. Claro, o senhor já tem cadeira cativa aqui no nosso programa, na nossa TV. Muito obrigado. Deus abençoe lá o trabalho na Catedral. Muito obrigado. Nossa Senhora Auxiliadora aqui de Goiânia. Muito obrigado.
Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o nosso programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, louvando e bendizendo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Há cerca de 9 meses, o Brasil sofreu a grande tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, quando uma barragem se rompeu, deixando centenas de mortos e feridos. A Dona Maria de Lourdes viu de perto tudo isso acontecer e conta que se salvou graças ao Divino Pai Eterno. Vamos acompanhar na reportagem. Eu sou uma sobrevivente de Brumadinho, da tragédia da lama. Agradeço muito o Pai Eterno e Maria passa na frente. Era sexta-feira, 12h20, quando a barragem Mina Córrego do Feijão, que fica a 57 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais, se rompeu, bem na hora do almoço. O local foi varrido pelo mar de lama, que chegou nas estradas, atingiu parte do rio Paraupeba e também um povoado próximo. A Dona Maria de Lourdes lembra bem desse dia. Dia de aniversário da minha filha, né? Aí aqui ir pro Clube da Vale, a gente alugamos um táxi e fomos. Nós chegou lá 15 para 11. Aí nós ficou lá uns minutinhos, depois a colega dela liga para ela dar o parabéns que era aniversário. E eu estava lá beirando assim, a piscina, saí também, fui acompanhando para frente. Ela falou, mãe, tem coisa errada. Ah lá, mãe, era a lama, a barragem tinha estourado. E desceu em frente, em direção nossa. Foi um momento de desespero que a aposentada nunca vai esquecer, mas ainda assim ela não perdeu a fé. Aí eu gritei, Divino Pai Eterno, Maria passa na frente. Fiz assim com a mão, minha filha, a lama em minha direção. Eu vi tombando o carro-pipa e a máquina. E a lama desceu assim atrás do clube onde que a gente estava. Desceu quebrando tudo. E a resposta vinda do céu foi rápida. Um anjo foi enviado para ajudar essa filha amada do Pai Eterno. E eu falei, a gente sabia para nós correr, os carros passavam, não queria dar carona. Só um moço que deu carona a nós. Mas quando ele colocou nós dentro da carreta, que até Deus que deu ele saúde, que a família dele. Foi muito bacana com nós. Aí ele falou, gente, eu não podia ficar aqui porque eu tenho que ir embora, mas eu não vou deixar vocês. Aí desceu a turma da portaria correndo, e eles chamando para a gente acompanhar. A gente saiu para o mato afora, cheio de espinho, mas o milagre do Pai Eterno foi milagroso. Quase 9 meses após o desastre, 251 vítimas foram identificadas, mas ainda há 19 pessoas desaparecidas. As buscas na região devastada pela enxurrada de lama continuam e não há prazo para encerrar os trabalhos no local. Esta é a maior operação já registrada no país. Hoje, mesmo com a angústia por ter vivenciado esse grande desastre, Dona Maria é grata ao Pai pelo dom da vida. Deu uma arranhada, não esteve. Graças a Deus, estou aqui hoje para dar o testemunho, sabe? Que se eu estou aqui, agradeço ele me ajuda tanto, tudo que eu peço é atendido. Porque eu tenho muita fé com ele, minha filha, ele me ajuda muito. E não é só eu, como muitas pessoas, né? E ela fez questão de visitar Trindade, capital da fé de Goiás, para se colocar diante do Pai Eterno e agradecer tamanha bênção. Nossa, eu sinto feliz, sabe? Muito feliz, graças a Deus. Eu estou aqui, estou no céu, estou aqui, vendo o Pai Eterno. Todos os dias eu assisto ele. Como disse o padre, aquela hora de queimar a panela, o arroz, mas a minha não queima não.
deixo lá no fogo, mas o milagre dele é tanto que não tem perigo, graças a Deus. Sou muito feliz. Continuemos em oração para que os corações dos familiares e amigos sejam confortados e para que o Pai Eterno abençoe o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros e dos cães farejadores, para que consigam encontrar todos os corpos. Pedimos também misericórdia para o povo brasileiro e proteção para quem vive em situações de risco. História de amor e devoção. A dona Delvita é um exemplo de que a vida pode ser transformada graças ao Divino Pai Eterno. Acompanhe na reportagem. A devoção ao Divino Pai Eterno tem chegado cada vez mais longe. A Delvita, por exemplo, é da Bahia e acompanha tudo pela televisão. Eu conheci o Divino Pai Eterno assim, porque meu sogro foi muito devoto do Divino Pai Eterno. Então ele ligava no Divino Pai Eterno 24 horas. E aí passou minhas filhas ser sócio do Divino Pai Eterno, meu marido ser sócio do Divino Pai Eterno. Devota fiel, ela sempre acreditou em seu poder e misericórdia e atribui a ele todas as bênçãos recebidas em sua vida e de seus familiares. A vida da netinha é prova disso. Ela tinha uma hérnia no umbigo, ela tinha 3 anos de idade. Aí ela foi no médico, o médico falou assim, olha, mãe, ela tá com a hérnia e precisa ser operada. E a hérnia dela era bem grande. Aí ela falava assim, mamãe, vamos assistir a novena do Divino Pai Eterno. Aí ela e a mãe dela rezavam todo dia a novena do Divino Pai Eterno. E agora ela mesma, por ela já pegava água, o copinho, colocava lá e passava. Foi onde ela já aprendeu para o Divino Pai Eterno curar ela. E era tão a benção assim que quando a Andréa saiu do médico, a Andréa chorou. Que a hora que o médico falou, mãe, ela não tem nada, não precisa fazer cirurgia, mas sua filha está curada. E ela agradece a Deus e o Pai Eterno, que curou, que ela foi curada. E a Romeira nunca perdeu a fé. Em um triste episódio com a filha, ela não se desesperou, mas acreditou que o Pai Eterno tomaria frente de tudo. Acendendo a churrasqueira lá, ela foi queimada, queimou tudo. Cheguei no médico, o médico falou para mim assim, olha mãe, vou falar para você, não precisa ficar assustada, que a queimadura dela foi grave. Mas graças a Deus, em momento nenhum eu desesperei. Eu só ponhei na mão do Divino Pai Eterno. Aí foi lavando com a água benta, todo dia andei a benzer a água na hora da novena de 10 horas. E aí foi passando, ela ficou internada 10 dias. Aí 11 dias, com 11 dias o médico mandou para casa. Aí transferiu para outro hospital, em Gualambi, foi fazer terapia, porque ela não mexia com o braço, não ribava o braço. Mas graças a Deus o Divino Pai Eterno curou minha filha. É que para ela o Pai Eterno tudo pode e faz. Eu ponho tudo nas mãos dele e confio. Um bom filho do Pai Eterno sabe pedir, mas também agradecer as bênçãos recebidas. E foi o que Dona Delvita fez. Veio ao Santuário Basílica para colocar em prática esse exercício de fé e esperança. E estar na casa do Pai é motivo de muita alegria para a Dona Delvita. Quando eu cheguei aqui, parece que minha cabeça aliviou tudo, tirou tudo os problemas, Estou livre. Uma livura, sabe? Assim, uma benção. Uma história de fé e amor que mostra o poder da confiança. Afinal, com o Pai, nada é impossível. Momento de registrarmos a sua participação nas nossas redes sociais. Você que deixou a sua mensagem, Thalita, é momento de registrarmos a participação dos filhos e filhas do Pai Eterno. Pessoal, participando conosco na nossa edição de hoje do programa Pai Eterno, a Maria Auxiliadora Mesquita, do Rio de Janeiro, escreveu pedindo oração pela saúde do cunhado, Manuel Olavo, que está em Brasília na luta contra o câncer. Que ele possa, então, receber as bênçãos e a proteção do Divino Pai Eterno. Jones Elias, de Aracruz, lá no Espírito Santo, também ligadinho aqui na TV Pai Eterno, pede pela casa, família, estudos e por todos que fazem parte da AFIP, esta família de amor. Ele escreveu aqui, que o Divino Pai Eterno nos abençoe. Amém, Johnny, que o Divino Pai Eterno esteja sempre conosco. E a Celina Salles pede proteção para todos os enfermos. A Lourdes Bodenmiller disse que ama a TV Pai Eterno. Lourdes, e a gente ama a sua companhia, pode ter certeza disso. Muito obrigada pela sua participação. É isso aí, agora é momento da gente conferir o pensamento de Santo Afonso para o dia de hoje.
Santo Afonso nos ensina hoje: estejamos certos de que, querendo o que Deus quer, estamos querendo o nosso maior bem. Deus nos deu o dom da vida e nos dá sabedoria para seguir. Só Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Cabe a nós confiar e aceitar as vontades dEle. O plano de Deus é muito maior do que o nosso plano. E Ele nos ama para sempre, nos dar o melhor do que precisamos. Às vezes não compreendemos que as coisas acontecem no nosso caminho por falta da graça de Deus, que deixamos de buscá-la muitas vezes. Muitas vezes culpamos o Senhor por acontecimentos e fatos que jamais planejamos. Mas nós não conhecemos os planos do Senhor, que são maiores que os nossos. Devemos aceitar e tentar compreender as vontades divinas e seguir pedindo por sabedoria. Ele sabe o que é melhor para os nossos caminhos. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Momento de pedirmos a bênção da saúde, confirmando você que está saudável, goza de boa saúde, pedindo por você que está enfermo ou por aquela pessoa na sua casa que passa por alguma enfermidade. Tome posse dessa bênção. Senhor nosso Deus, que passastes fazendo bem e curando os doentes, e que enviastes ao mundo o vosso Filho para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores. Nós os suplicamos pelos nossos irmãos e irmãs doentes. Fortalecei a sua paciência e reanimai a sua esperança, para que possam, com a vossa bênção, superar a enfermidade e alcancem com a vossa ajuda um completo restabelecimento. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos. Confortai com o vosso poder divino estes vossos servos enfermos. Curai suas enfermidades e fazei que alcancem felizmente a consolação que de vós esperam. Amém. Nós agradecemos, louvamos e bendizemos a Deus por você que deixou sua mensagem nas nossas redes sociais. Thalita, quem nós vamos consagrar nesse momento ao Divino Pai Eterno? Vamos consagrar Lindomar Oliveira, que pede oração pela família e pelo cunhado que está acamado sem poder se movimentar. O nome do cunhado dele é Éder Souza e ainda Maria Graça Laurindo, de Taubaté, em São Paulo, e Marilisa Dias, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Padre Wellington. E consagrando também você, sua família, suas intenções, voltamos o nosso olhar para a Trindade Santa e rezamos juntos. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho,
Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Que o Pai Eterno seja bendito e louvado na sua vida, na vida da sua família, através da sua prece, da sua oração. Thalita, obrigado pela sua participação em mais um programa. Obrigada, Padre Wellington. Minha gratidão também a você que esteve aí conosco durante esta manhã de terça-feira. Um dia iluminado, cheio de paz para você. Tchau, Padre Wellington. Fique com Deus e nos encontramos novamente na quinta-feira, às 8h15 da manhã, aqui na TV Pai Eterno. Até lá. Com a graça do Pai Eterno, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, de todos os anjos e santos de Deus, desça sobre você, sobre a sua família, a alegria, a saúde, a paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Até a próxima quinta-feira com mais programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai.